capítulo 7, certo? João capítulo 7. E nós vamos ver hoje de João capítulo 7, de versículo 1 a versículo 9. Então, João 7, 1 a 9. E eu peço que os irmãos me acompanhem enquanto eu leio esse texto. Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judeia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos, e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa, eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Oremos. Senhor, nós pedimos, te agradecemos por esta oportunidade, da continuidade ao nosso estudo do livro de João. Nós chegamos aqui hoje à noite pedindo que a tua palavra seja eficaz na vida das pessoas que estão aqui. Reconhecemos que nossos números são poucos hoje, mas sabemos que as pessoas, de acordo com a tua soberana vontade, as pessoas que precisam ouvir essa mensagem estão aqui. Então, que teu Espírito Santo esteja aplicando a tua palavra às nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, ao longo do nosso estudo do livro de João, nos últimos capítulos, nós temos visto vários grupos rejeitando Jesus. Nós temos visto os fariseus, que são os inimigos de Cristo, rejeitando Jesus, e tudo isso, na verdade, ainda está no contexto, a gente vai ver depois, o contexto de um homem que foi um paralítico que foi curado em Jerusalém. E nesse momento, os inimigos de Jesus, claro, rejeitam Jesus. Isso é de se esperar. A gente tem visto os inimigos de Jesus rejeitar ele. Depois, quando Jesus chegou e alimentou o povo com os pães e os peixes, nós temos visto as multidões que seguiam Jesus rejeitar Jesus, porque queriam mais pão e mais peixe. E Jesus Cristo começou a pregar para eles sobre a questão do pão espiritual, que é o que eles realmente precisavam. E esses seguidores, não, isso que nós queremos. Nós queremos o pão mesmo para comer. Então, seguidores de Jesus que rejeitaram ele. Depois nós vimos esse grupo mais perto, os discípulos. Jesus começa a pregar e falar sobre comer a minha carne, beber meu sangue. E com essas palavras, até discípulos de Jesus, aqueles que estão lá realmente para aprender de Jesus, começam a sair e rejeitar Jesus Cristo. E ficam só os 12. E Pedro então chega, mas nós, Senhor, nós estamos aqui, porque tu tens a palavra de vida. E Jesus Cristo fala: olha, mas até um de vocês é um demônio. Falando de Judas. Então, até uma das pessoas envolvidas no ministério de Jesus tem rejeitado Jesus Cristo, ou vai rejeitar Jesus Cristo. E nós temos visto e feito várias aplicações, porque a gente vê, nós sabemos que os inimigos de Cristo continuam rejeitando Jesus Cristo até hoje. Nós temos visto que às vezes nossas igrejas enchem de pessoas que querem seguir Jesus Cristo por causa das coisas materiais. E quando essas coisas materiais, essas bênçãos materiais não vêm, somam. Nós temos visto que existem alguns discípulos que, por questões doutrinárias e questões do ensino que não querem aceitar, vão embora. E até pessoas envolvidas no ministério. Nós temos visto pessoas até hoje, pessoas envolvidas em ministério abandonando Jesus.
esse tema de pessoas que rejeitam Jesus Cristo continua hoje na primeira parte de João capítulo 7. Porque nós temos outro grupo de pessoas, e o grupo de pessoas que talvez a gente menos esperava que ia rejeitar Jesus Cristo, que são o quê? São os próprios irmãos que rejeitam Jesus. São os irmãos de Jesus Cristo, os que cresceram com ele, os filhos de José, né? A palavra grega usada aqui é adelphoi, adelphos, que é usado na palavra de Deus quase exclusivamente para irmãos de sangue. Então esses são realmente irmãos de Jesus Cristo da parte da mãe, que cresceram com ele e estão rejeitando Jesus Cristo. E então estamos falando de outra categoria, não esses que querem aproveitar. Aí eu fiquei pensando, qual categoria serão esses? Aí a chave aqui são pessoas que cresceram com Jesus. E quando a gente olha ao nosso mundo, olha principalmente ao mundo evangélico hoje, e isso onde fica bem pessoal, até pessoal para mim, que eu fui criado na fé. Meus irmãos foram criados na fé. E graças a Deus mas nossos irmãos, nós continuamos na fé. Mas muitas das pessoas com quem eu fui criado na fé não estão mais na igreja, não estão mais seguindo Jesus Cristo. E é impressionante, e a lista é grande e deprimente, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui, de pessoas que eu tenho visto crescer dentro da igreja, pessoas que eu tenho visto aproveitar de tudo que a igreja tem a oferecer, pessoas que por exemplo, que tomaram seus primeiros passos de música dentro da igreja. As primeiras coisas que aprenderam de música, eles aprenderam louvando e adorando a Deus. E Deus lhes deu um talento nessa área. E quando eles saem, de repente você vê que eles estão aproveitando tudo que eles aprenderam dentro da igreja, mas não seguindo a Jesus Cristo. Outros começaram sua vida acadêmica dentro da igreja, até indo para o seminário, aprendendo as habilidades acadêmicas. E de repente você vê essas pessoas nas universidades usando essas capacidades de estudo que eles aprenderam na igreja, mas usando até para atacar a igreja e atacar as coisas de Deus. E se eu quisesse, irmãos, eu poderia passar e começar a falar de nomes, lá nos Estados Unidos e daqui no Brasil. Nomes, e se eu fosse citar nomes do Brasil, algum de vocês iriam reconhecer esses nomes. Pessoas que cresceram, que foram criados dentro da igreja, porque nem os irmãos de Cristo foram criados com Jesus, mas rejeitam. E a gente começa a pensar, poxa, como é que acontece isso? Como é que pessoas que tiveram tanto contato com Jesus Cristo como com seus irmãos possam chegar a não crer nele? E o versículo central desse texto é o versículo 5, que explica tudo isso, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Então o problema é incredulidade. E como é que você pode crescer dentro da igreja, ouvindo as coisas de Deus, ouvindo as verdades, até participando, vendo Deus operando, vendo Deus responder orações, vendo Deus trabalhar na vida das pessoas, vendo outras pessoas se convertendo, você dizendo crente, você se batizando, e depois, quando sai, abandonar tudo que você aprendeu. Esse texto é muito interessante, porque nessa fala dos irmãos de Cristo e nas respostas de Jesus Cristo, nós olhamos pelo menos 3 passos. Eu vejo aqui uma sequência, quando li essa passagem, isso pulou para mim, porque essa sequência que eu vejo na fala dos irmãos de Cristo é uma sequência que eu vejo na vida de muitas pessoas, que eu tenho observado na vida de muitas pessoas que dizem que estão seguindo Jesus Cristo, mas mais tarde vão abandonando a fé. 3 passos para a apostasia dessas pessoas, a progressão para a incredulidade. Eu disse progressão para a incredulidade, mas a gente tem que entender que a incredulidade sempre estava.
E só se revelou quando a pessoa saiu da igreja, quando a pessoa tomou responsabilidade pela sua própria vida espiritual. Certo? Mas esses 3 passos estão aqui no texto. Então, irmãos, vamos olhar aqui esse texto para a gente entender, a gente ficar atento. Primeiro, em versículo 3, os irmãos chegam a falar para ele. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. As coisas para entender aqui. Primeiro, os discípulos, Jesus está trabalhando na região de Galileia, que é a sua região de criação, onde ele foi criado nessa região. E todos os irmãos, os seus irmãos também são adultos, e eles foram criados e agora são adultos e têm vidas profissionais, e estão tentando levar suas vidas nessa área, ganhar suas vidas nessa região. Só que seu irmão mais velho, seu meio irmão, começa a fazer umas doidices, a perspectiva deles, começa a falar umas loucuras, começa a dizer, e o povo começa a dizer: não, ele está fazendo milagres, né? Aí as pessoas começam a chegar: ah, você é irmão dele, o que você pode dizer? O que você tem a dizer sobre ele? O que você crê sobre ele? Começam a pressionar, e inimigos de Cristo começam a chegar e talvez até complicar a vida deles. Então, sua associação com Jesus Cristo começa a custar. Então, nesse momento, é assim: se fosse só essa conversa que a gente tem, a gente poderia colocar uma luz melhor nisso. Mas o texto aqui nos diz, como eu falei, versículo 5, porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. Então, tudo que eles estão falando aqui vem de um lugar de incredulidade. Então, eles não têm os melhores interesses de Jesus Cristo em mente quando eles estão dando essas sugestões. Eles estão falando com seus próprios interesses, por causa de sua incredulidade. E o primeiro passo aqui é que Jesus se torna uma inconveniência. Jesus se torna inconveniente. Quando uma pessoa é criada dentro da igreja, muitas vezes é criada dentro de uma bolha evangélica. Isso não é sempre ruim, mas tem às vezes certas desvantagens, porque uma pessoa cresce pensando que o que nós temos aqui dentro é o normal no mundo. Eu me lembro quando eu ganhei o meu primeiro emprego fora da minha casa. Foi num restaurante, nós temos até aqui no Maranhão, no shopping, o Burger King, aquele restaurante. Foi o meu primeiro, não aquele, mas lá nos Estados Unidos, um outro Burger King. Foi eu com 17 anos, filho de pastor, cresci dentro da igreja, eu fui trabalhar em Burger King. Um amigo meu que era crente, conseguiu esse trabalho para mim, então comecei a trabalhar. E eu logo me assustei, porque eu nunca tinha assistido, nunca tinha estudado na escola pública nem nada. Eu me assustei com o que eu vi. Eu vi pessoas chegando na segunda-feira falando de suas festas domingo. Eu vi pessoas que se diziam crentes, mas vivendo de uma forma totalmente devassa. Eu vi que eu trabalhei com pessoas que de duas em duas palavras eram palavrões. E para um menino que cresceu dentro da igreja, isso era um chocante. E outra coisa que eu vi como a igreja e como as coisas de Deus e como o nome de Cristo era desprezado pelas pessoas com quem eu trabalhava. Né? Isso assustou um menino ingênuo de 17 anos. Assustou mesmo. Mas é assim que é o mundo. É assim que é o mundo em que nós vivemos. Se pais que são sábios ensinam isso para os seus filhos, antes dos filhos estarem indo lá, ensinam os seus filhos a tomarem posições corretas, mesmo diante dessa pressão. Aí é uma pressão muito grande. Ah, você é crente? Ah, você faz isso? Ah, você faz aquilo? Ah, aí para manter a paz,
o coitado, ele começa a menosprezar o seu cristianismo. Ele não fala de Cristo abertamente. Ele não fala nada sobre sua vida na igreja. Começa assim. É uma questão de conveniência e de inconveniência. Eu falei aqui do meu exemplo no trabalho, mas isso também acontece no mundo acadêmico, na universidade. Eu vi isso muito, mas muito, quando eu fui estudar na universidade aqui. Jovens que chegaram crentes e falando até abertamente em sala de aula sobre Cristo, né? E mais cedo, mais tarde, a maioria não estava mais falando sobre isso. Estava até concordando com posições antibíblicas dos professores e dos colegas. Certo? Por quê? Porque Jesus vira que se você falar lá abertamente, você vai ser de certa forma ridicularizado. Não por todo mundo, tem gente que respeita, mas você tem que se preparar para isso. Eu teve um colega que, pensando que eu ficaria chateado com isso, me chamou de medieval. O seu ponto de vista é medieval. Obrigado. Porque os medievais tinham muitas ideias boas, né? E nós rejeitamos e nós somos piores porque rejeitamos. E existe, no mínimo tem uma tentativa. Tem a religião, mas a religião é questão de fé. Aqui nós estamos falando da verdade. Eles falam isso. Você não pode tirar as coisas de Cristo, que é a verdade. Outro lugar que pode, e eu tenho visto isso mais recentemente, na vida política. Eu tenho visto pessoas tanto da viés da esquerda quanto da viés da direita, quando eles começam a se envolver, jovens, quando começam a se envolver politicamente, eles começam a entender que falar de Cristo é inconveniente, porque a política é sobre fazer polarizações. E de repente eu não quero falar tanto de Cristo porque eu não quero ofender esse grupo que não é crente. Então nós vamos pegar nossos valores em comum, mas sem falar de Jesus Cristo. E nós esquecemos que nós não estamos aqui principalmente para eleger tal candidato ou apoiar tal partido. Nós estamos aqui para proclamar o reino de Cristo. E a política pode virar um ídolo. Eu estou trabalhando e conversando com um pai lá nos Estados Unidos, seu pai, pastor, que está falando comigo. O filho dele tem abandonado a fé por causa do seu ídolo da política. E olha que é da direita. Da direita, que é o meu viés. Certo? Mas, e do pai também. Mas o filho tem feito isso. Então Cristo se torna inconveniente. Como Cristo se tornou inconveniente para os seus próprios irmãos? Eu tenho visto isso muito. Cristo se torna inconveniente para com o jovem que cresceu dentro da igreja, até pensa que ele é cristão, mas ele sai, de repente ele vê que Cristo é inconveniente, ele tem uma escolha: ou eu vou procurar o apoio das pessoas ao meu redor, ou eu vou procurar o apoio de Jesus Cristo. E muitos deles procuram o apoio das pessoas ao seu redor. E nós sabemos que é isso a questão dos irmãos de Cristo. Por que nós sabemos? Porque Jesus Cristo, quando ele responde, ele confirma isso. Veja aqui, em versículo 7, que Jesus Cristo diz, ele diz, falando para os seus irmãos, ele diz: o mundo não vos pode odiar, mas o mundo, me odeia a mim, porque por quanto dele testifico que as suas obras são mais. O que Jesus Cristo está dizendo aqui? Vocês estão preocupados que o mundo te odeia. Eu não tenho essa preocupação. Eu falo que o mundo é corrupto porque o mundo é corrupto, falando assim, parafraseando aquilo que Jesus está dizendo. Mas essa frase, o mundo não vos pode odiar. Ele está dizendo para eles: não se preocupem. O mundo não vai te odiar porque o mundo é meu inimigo e vocês estão sendo também. Então, vocês estão dando de mãos dadas. Um alerta. Então, o primeiro passo é que Jesus se torna uma inconveniência.
O segundo passo na apostasia de uma pessoa que cresceu com Jesus. O segundo passo, a gente vê no versículo 4, quando os irmãos falam: porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Estamos vendo aqui Jesus, chegando com uma falsidade enorme. Jesus, meu irmão, você está fazendo essas coisas em casa? Se você realmente fosse um profeta, você faria ele em Jerusalém. Ali os seus discípulos e as pessoas que se importam, então vá para lá, lá onde as coisas acontecem. Então vá lá, falsidade da parte deles, mas eu quero frisar essa parte aqui. Se fazes estas coisas, aqui nós temos pessoas que cresceram com Jesus, passaram suas vidas todas com Jesus, mas nesse momento, por causa desse questionamento, por causa de sua conveniência, por causa de seus interesses profissionais, eles começam a questionar Jesus. Se fazes estas coisas, se é que realmente faz, vá lá para provar, até para nós. Prove isso. Eles estão colocando Jesus à prova. Segundo passo, primeiro passo, Jesus se torna uma inconveniência. Segundo, Jesus é questionado, é duvidado. E as conversas, as questões começam. Eu tenho visto isso muito, mas muito, de pessoas, principalmente de pessoas que cresceram dentro da igreja. Eu quero ser muito claro aqui, irmãos, não tenha medo de chegar para mim, de chegar para o outro irmão, de chegar para a palavra de Deus e fazer questionamentos. Eu quero entender isso, eu quero saber mais. A gente faz isso todo domingo para preparar as mensagens. Eu olho o texto, eu faço perguntas. Eu sou honesto comigo mesmo, eu não entendo isso. E eu peço ao Espírito Santo, Deus me ajude a entender isso. Eu vou para os comentários e para os teólogos do passado e do presente, para me ajudar a entender isso, sabe? Porque tem coisas na Bíblia que são difíceis de entender. A gente fala isso, a gente admite isso, Deus até tem um propósito soberano nisso, porque se as coisas, nós estamos falando de um Deus eterno, então, assim, as coisas não vão ser sempre fáceis de entender. Então, questionamento não é errado. Mas lembra que nós estamos aqui, os irmãos, nós estamos falando de pessoas incrédulas que estão começando a questionar de um ponto de vista de incredulidade. Mas muitas vezes isso começa, eu tenho observado isso, não, estou só perguntando. Rapaz, é uma coisa que eu nunca tinha visto, e quando você lê o que a pessoa posta na internet, o questionamento que faz, você começa a entender, essa pessoa está questionando, porque ele está procurando motivos para a sua incredulidade. Ele pode não admitir isso no início, mas você já pode colocar o relógio e começar a marcar o tempo, porque dentro de meses, na minha experiência, dentro de meses essa pessoa teria negado grandes doutrinas da fé. E é um projeto que eu tenho visto muitas vezes. Hoje em dia, o assunto, o questionamento do jogo, a palavra francesa, o questionamento da ordem é o quê? É a questão da ética sexual do cristianismo. Porque existem perversões sexuais que estão muito populares hoje. E ficando cada vez mais populares. E se você estiver no mundo acadêmico, no mundo profissional, às vezes fica muito inconveniente para você segurar o que a Bíblia diz sobre o sexo, sobre o relacionamento sexual. Homem e mulher, dentro do casamento, um homem e uma mulher. E hoje em dia que Deus criou o homem e mulher, e esses dois, o homem não pode virar mulher, e mulher, homem, essas coisas fundamentais para o que sobre a Bíblia diz, o que a Bíblia diz sobre nós como pessoas. Mas as pessoas, sempre quando eu vejo uma pessoa começa a questionar,
Mas assim, eu queria entender mais por quê. A Bíblia é muito clara por quê. Você vai, você explica nos comentários, como eu tenho feito. Você explica tintim. Mas eu ainda não sei. Aí você começa a entender, começa a marcar o relógio, essa pessoa vai abandonar a fé. Daqui a pouco. Por quê? Porque ele prefere caber dentro do mundo em que ele está do que seguir Jesus Cristo. E eles estão aqui questionando Jesus Cristo. Questionando, como eu falei, é bom. Existe um tipo de questionamento que é muito bom. Guiado pelo Espírito Santo, Deus usa isso para nos fazer crescer. Mas existe um questionamento que nos leva fora da palavra de Deus. Em versículo, na passagem que nós lemos antes da pregação, 2 Timóteo 3, de 1 a 9, versículo 7, entre as perversidades dos homens, é um versículo que eu acho que todo departamento de filosofia deveria pegar esse versículo e colocar como lema da filosofia, que é o seguinte: que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Então é uma aprendizagem, e a pessoa diz: eu estou buscando a verdade, mas no momento que você chega e diz: eu encontrei a verdade, eles não querem saber. Não querem chegar, querem passar a vida toda questionando e perguntando. E por isso que mesmo que eu estou fazendo curso de filosofia, eu gosto muito, está sendo muito bom. Eu nunca serei considerado filósofo na definição do mundo. Eu estou tranquilo com isso. Eu durmo bem, sabe? Mas por quê? Porque o filósofo está sempre questionando e não chega ao conhecimento da verdade. Eu tenho muita alegria a dizer: não, a verdade está aqui. E à medida que eu entendo isso corretamente, nessa medida eu tenho encontrado a verdade. Na verdade, a verdade é personificada na pessoa de Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Então, nós temos até agora dois passos, né? Jesus se torna uma inconveniência, Jesus é questionado, e o terceiro passo, Jesus é rejeitado. Eu quero que vocês vejam uma coisa que talvez nunca tenham visto. Eu nunca tinha visto isso nesse texto até agora. Primeiro eu quero que vocês vejam como isso começa. Diz: passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia. Por quê? Por que ele estava em Galileia? Porque não desejavam percorrer a Judeia, visto que os judeus procuravam o quê? Matá-lo. Agora seus irmãos estão dizendo para ele: vá para a Judeia. E em lendo essa passagem diz: não, é possível. Seus próprios irmãos querendo matar um irmão ou um meio-irmão dele. Onde é que a gente vê isso? Onde é que a gente vê? Bem, nós temos outro exemplo na Bíblia. Alguém lembra? José. Seus irmãos querendo matar seu meio-irmão. Nós temos, mas será que os irmãos de Jesus, irmão de sangue de Jesus, são tão ruins que estão querendo se livrar de Jesus de uma forma permanente? Mandando para Jerusalém na esperança de que puxa talvez alguém acaba com ele, resolve o nosso problema. Será? Não, é impossível. Gente, olha a resposta de Jesus Cristo aqui, em versículo 6. O que Jesus fala para eles? Disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo. Quando Jesus fala meu tempo, ele está falando o quê? A sua morte. Ele diz: olha, eu não vou falar porque não é meu tempo de morrer. Isso implica o quê? Que Jesus sabia o que estava nos seus corações e ele está dizendo: vocês não vão se livrar de mim tão cedo, tão facilmente. Aí, para fechar com chave de ouro, o que ele faz depois? Mas o vosso tempo sempre está pronto.
palavras duras que Jesus falou: olha, eu não vou morrer agora porque não é meu tempo. Vocês não vão conseguir me matar agora porque não é meu tempo. Mas o seu tempo, e se o tempo dele, que ele fala, é o tempo de morrer, então quando ele fala para os seus irmãos, o seu tempo, ele está falando o quê? De morrer. Aí ele diz o quê? O seu tempo sempre está pronto. Jesus Cristo está dizendo o quê? Eu não vou morrer agora porque não é meu tempo. Mas vocês podem morrer a qualquer hora. Tudo isso indica que por trás desse convite, dessa ideia brilhante que os irmãos tinham para com Jesus, era esse pensamento: talvez a gente se livre desse problema de família uma vez para sempre. Duro isso. Mas isso representa uma rejeição total de Jesus Cristo. Então o quarto passo é esse: Jesus Cristo é rejeitado. Rejeitado ao ponto de morte. Jesus se tornou uma inconveniência. As obras deles foram questionadas e é rejeitado completamente. E dessas pessoas que eu tenho visto, que cresceram dentro da igreja, seu nome é elegido, cresceram dentro da igreja e abandonaram, eu vejo que muitas vezes essas pessoas ficam mais antagonistas, está certo essa palavra? Ficam mais inimigos de Cristo do que os que não cresceram dentro da igreja. Ficam cheios de ódio, mas cheios de ódio mesmo para com Jesus Cristo e para com o seu povo, usando profanidades que contra a pessoa de Jesus Cristo, que a gente fica besta, mas besta mesmo. Como que essa pessoa que estava aqui, eu lembro essa criança cantando: Cristo me ama, na frente da igreja. Eu lembro dessa pessoa fazendo, um caso que eu conheço, o menino ganhava todos os prêmios da UANSI regional de conhecimento bíblico. E agora estão usando, assim, rejeitando Cristo de uma forma proativa. Não simplesmente deixando de lado, mas atacando, sempre quando tiver oportunidade, Cristo e sua igreja. Não é de se surpreender quando os próprios irmãos fizeram isso. Os próprios irmãos de Jesus Cristo. Esses três passos, irmãos: inconveniência, rejeição, ou inconveniência. Jesus se torna uma inconveniência, Jesus é questionado e depois Jesus é rejeitado por completo. Hoje em dia, nos tempos de internet e redes sociais, você pode ver acontecendo em tempo real. Eu tenho visto isso. E o primeiro passo é quando uma pessoa que é crente, aí no seu Instagram, que antigamente tinha versículos bíblicos e coisas da igreja e tudo, de repente não tem nada mais. Por quê? Porque não querem se expor como cristãos no mundo público. Jesus se tornou uma inconveniência. Depois, quando eles falam de Cristo ou falam das coisas de Deus, eles colocam uma coisa. Você começa a ver o arco-íris, ou você começa a ver versículos fora de contexto, ou perguntando, ou assim, a igreja nunca me ensinou isso, ou com razão, porque eles iam, ou alguma coisa ou outra, você vê isso. E depois, aí que você começa a colocar o relógio. Que é aí que vem depois uma rejeição total de Cristo e outras coisas. Eu tenho visto isso. Então, se eu tivesse um real, eu estaria fazendo outra viagem para Paris. Certo? Tranquilo. Muito, muito comum. Mas essa história tem um final feliz. E esse final feliz é que me faz nunca perder a esperança. Inclusive, eu passei talvez mais tempo do que eu deveria escrevendo um rapaz lá nos Estados Unidos que está nesse percurso. Eu fiz lá, eu
fiquei, por causa da diferença do horário, eu fiquei acordado 2 horas da madrugada lá. O que eu vou fazer? Aí o menino tinha postado uma coisa. Aí que deu para entender, eu escrevi uma coisa para ele, implorando ele. Certo? Por quê? Por que eu gastei o tempo fazendo isso? Porque há esperança. Há esperança. E você quer ver essa esperança? Vamos para Mateus 13 e 15. Mateus 13 e 15. Quem são esses irmãos de Jesus Cristo? Mateus 13 e 15. Alguém está questionando Jesus Cristo e diz: não é este o filho do carpinteiro? E não se chama a sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago e José, Simão e Judas? Então, supõe-se que quando Jesus está falando com esses irmãos, ele está falando com esses 4: Tiago, José, Simão e Judas. E que são Tiago, Simão, José e Judas que estão nessa progressão, nesse trajeto de apostasia, de rebeldia, e usar a palavra bíblica aqui, incredulidade. Mas 2 nomes devem pular para você aqui nessa lista. Quais são? Principalmente se você fez parte anteriormente da série que a gente estava fazendo de oração. Um dos nomes que vai pular para você é o nome de Tiago. Que Tiago, a gente fala Tiago, mas a forma do nome é Jacó. Certo? Então, se você, o nome do irmão dele é Jacó e Judas, o nome é Judá, e era muito comum. Então, nós não estamos falando aqui em Judas Iscariotes. Mas esses 2 nomes, Tiago e Judas, será que são os mesmos? Em Gálatas, livro de Gálatas, o apóstolo Paulo fala, depois passados 3 anos, ele está falando em Gálatas capítulo 3, se não me engano, ele fala 18 e 19, ele está falando do seu testemunho. Ele diz: depois passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele 15 dias, e não via nenhum outro dos apóstolos, senão quem? Tiago, irmão do Senhor. Então nós temos esse mesmo Tiago, irmão do Senhor, sendo agora um dos chamados apóstolos aqui. Ele não é um dos 12, mas ele é um dos líderes da igreja daquela época. O apóstolo Paulo chama ele de apóstolo. Tiago, irmão do Senhor. Houve uma transformação. Não só dele. Tiago, em capítulo 1, ele começa: Tiago, Jacó, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Ele poderia ter dito Tiago, ele poderia ter dito Tiago, meu irmão do Senhor, mas ele não faz, certo? Ele diz, servo do Senhor. Então esse Tiago, que cresceu com Jesus e vivia na incredulidade, quando ele viu a morte e ressurreição de Cristo, entendeu o Evangelho, aceitou e se tornou líder da igreja. Agora, existe muita tradição sobre Tiago como líder de Jerusalém. Uma das tradições é que ele era um homem de grande oração, de tanta oração que ele passava tanto tempo orando de joelho que os joelhos deles ficaram inchados, certo? E ele ganhou o apelido joelho de camelo por causa disso. É uma das lendas, uma das tradições que talvez tenha alguma coisa de verdade sobre a pessoa de Tiago, certo? A gente sabe que ele prezava, pelo que ele escreveu, ele prezava muito a oração, certo? Então, o livro de Judas só tem um capítulo, versículo 1. O que Judas escreve? Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de quem? Tiago. Então, por que eu faço esse precurso? Porque para dar uma esperança. Porque isso, para mim, eu falo para mim, ver o trajeto dessas pessoas que cresceram com Jesus e abandonaram o Evangelho é triste. Mas a gente vê que mesmo pessoas que passaram pelos 3 passos, como a gente vê nesse texto, 2 desses homens não somente se converteram, mas se tornaram líderes dentro da igreja. E sacrificaram, no caso de Tiago, nós sabemos, sacrificou sua vida.
por Jesus Cristo. Então, irmãos, até nessa igreja, em nossa pequena igreja aqui, nós temos exemplos de pessoas que cresceram, andaram aqui como crianças e jovens e hoje abandonaram a fé. Nunca percam esperança. Porque se pessoas que quiseram, irmãos de Cristo, que quiseram matar Cristo, depois se converteram e viraram apóstolos e discípulos e escritores e teólogos, então isso também pode acontecer com essas crianças, esses jovens e agora adultos. Pode ser. Nunca perca a esperança. Nunca deixe de compartilhar o Evangelho. A segunda lição: nunca toma como garantido que essas crianças que estão aqui, no clube de crianças, crescendo, e nossos filhos, que eles têm realmente aceitado o Evangelho. Pode ser porque é uma coisa de conveniência. E sempre esteja, e se algum jovem chegar para você, criança jovem, que você evangelizou, que você viu batizado, e chegar para você, pastor, ou professor, ou irmão, ou irmã, eu acho que eu não sou salvo. Nunca prova que Deus chega e diz: não, você é salvo, né? Procure saber por quê. Porque pode ser que realmente a criança se modeste. E aquele momento, então, vamos conhecer o Evangelho. Vamos olhar o Evangelho, vamos ver. Porque vamos ver, se você não é salvo, então aceite Jesus agora. Porque a vida dessas crianças, a vida eterna é muito preciosa. Isso está acontecendo demais para a gente ignorar. Então esse texto para nós é um alerta. Um alerta e também, como nós vimos, é um encorajamento, porque pelo menos 2 desses homens se converteram. Vamos orar, Senhor. Eu te peço, nós não temos muitas crianças aqui hoje à noite, mas nossa igreja ministra para muitas crianças que estão crescendo na tua palavra através do trabalho da nossa igreja. Nós pedimos que tu estejas guardando, preparando essas crianças para sair do mundo, para viver no mundo, mas não serem do mundo, para manter sua fé diante de toda a hostilidade e inimizade que esse mundo tem a oferecer. Senhor, eu te peço que tu estejas abençoando cada criança crescendo aqui dentro da nossa igreja, que essa fé possa florescer, nos ajude, nos dê sabedoria para ver, e quando a gente vê algum ou outro jovem se desviando do caminho, que a gente tenha a capacidade de chegar e exortar, e se for necessário evangelizar, para que haja uma verdadeira